Oi, eu sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito, e nós estamos conversando sobre as divisões do mundo, como são criados os países, o que influencia para criar as leis desses países, essas divisões, não é? Na nossa última aula, nós conversamos sobre as culturas, como as culturas influenciam nas leis e como as leis também influenciam nas culturas, não é? Pois é, mas vocês já pararam para pensar como que os países foram divididos para chegar no formato que são hoje? Ó, esse daqui é um mapa do mundo todo. Estão aqui todos os continentes. Olha aqui, aqui aparecem com os bichinhos. Nós estamos aqui, ó, na América do Sul. Aí aqui onde tem esse tucano aqui, aqui é o Brasil, é onde nós estamos. Ó, mas aqui em cima fica os Estados Unidos, o México, aqui ó, o continente africano, África do Sul, fica aqui é a Europa. Olha como a Europa é pequenininha. E aqui fica a França, a Inglaterra. Ó, aqui a Ásia, onde fica a China, as Coreias do Norte e do Sul, entre outros países, são muitos países. Ó, aqui é onde ficam a terra dos cangurus, a Austrália. E aqui embaixo, a Antártida. E aí, os países, eles foram divididos dentro desses continentes, porque aqui, ó, tudo assim forma um continente. Aqui é o continente americano, por exemplo. Agora, os países, eles foram divididos através de guerra e acordos de paz. O Brasil, por exemplo, para ficar mais fácil, né, já que a gente está estudando as leis do Brasil, só que tem alguns acordos que são chamados de acordos internacionais, que a gente chama de tratados, os nossos tratados internacionais. Para não ter guerra, alguns países vão e fazem um acordo, e aí cada um fica com um pedaço. Quando começaram as explorações marítimas, quando os países começaram a fabricar navios e sair navegando pelas águas, procurando novas terras para poder explorar ouro, explorar as florestas. Quando teve essas explorações, essas viagens, né? Que foram sendo descobertos novos países, novas terras, e em uma dessas viagens que o Brasil foi descoberto. Só que a história em que Portugal descobre o Brasil, a história do Brasil não começa aí, não. Primeiro, teve uma briga. Pois é, e para não ter guerra, eles tiveram que fazer um acordo, uma lei. E sabe quem foi que fez esse acordo? Foi o Papa. Vou contar pra vocês. Ó, bem aqui, vocês estão vendo o continente europeu? A Espanha fica aqui, Portugal também fica aqui, a França, ficam todos aqui dentro do continente europeu. Ele é bem pequenininho, né? O Brasil, ó, o Brasil pega isso aqui tudo, é quase do tamanho do continente europeu todo, né? Alguns países são do tamanho de estados aqui no Brasil, tipo o estado de Minas Gerais, é o tamanho de um país todo aqui no continente europeu. Aí aqui na Europa, onde fica Portugal, Espanha, esses países, eles começaram a fazer viagens de navio para descobrir novas terras. E aí nessas viagens eles queriam chegar aqui na África, encontrar novos caminhos para chegar na África, e aí eles acabaram chegando aqui onde fica o Brasil. E aí teve uma briga sim, né? Eles fizeram um acordo para não ter briga, que foi Portugal e Espanha. Para não ter uma guerra entre eles, eles tiveram que fazer um acordo e cada um ia ficar com um pedaço aqui da América do Sul para ser uma colônia. Uma colônia seria um pedaço desses países em outro lugar, e aí para poder ser explorado, para eles poderem procurar todas as riquezas, pedras preciosas, ouro, madeira, enfim. Era para ser explorado mesmo. E aí, para não ter a briga entre eles,
eles tiveram que fazer um acordo e chamaram o Papa. Naquela época eu acho que era o Papa Sétimo. O Papa Sétimo, ele é quem foi lá para mediar o acordo, para ficar ali no meio, para não ter briga, para olhar os dois lados e fazer esse acordo. E aí fizeram um acordo, depois foram rever o acordo, porque viram que as terras eram muito maiores do que eles imaginavam. E aí, por fim, assinaram o Tratado de Tordesilhas. Esse tratado dizia que Portugal poderia explorar as terras aqui do leste e Espanha as terras do oeste. Ou seja, Portugal ia ficar com esse lado das terras e a Espanha esse lado das terras. Sabe o que aconteceu? Sabe qual é a língua que eles falam lá em Portugal? Português! E lá na Espanha, eles hablam a língua espanhola, eles falam espanhol. E aí, quase que a gente fala espanhol. Porque o Brasil, por ele ser explorado, ser colonizado, quem veio pra cá, quem ficou dono do Brasil não foi Portugal. Então, nós ficamos falando português. E aqui, desse lado, os nossos países vizinhos, Argentina, Uruguai, Paraguai, todos esses países falam que língua? Espanhol, porque quem veio colonizar, quem veio morar aqui e transformar isso em sociedade foi a Espanha e a gente foi Portugal. Mas quase que a gente fala inglês. Sabe por quê? Os ingleses também estavam nessa briga. Pois é, aqui ó, tá vendo aqui ó, a torrezinha aqui ó, isso aqui lá é da Inglaterra. É o Big Ben. E aí, os ingleses também estavam nessa briga, também estavam nessa busca, eles também estavam procurando por terras novas. E aí, pra não ter briga, eles falaram assim, não, então faz o seguinte, fica com as terras mais de cima. Aí, o que aconteceu? Os espanhóis vieram para essas terras até aqui, ó, essa faixa de terra até aqui. Os portugueses ficaram com essa terra aqui que virou o Brasil. Aqui dividiu em vários países, inclusive aqui é o México. E aí, os ingleses foram para essas terras mais de cima. O que virou? Os Estados Unidos. Por isso que eles falam inglês nos Estados Unidos. Olha que legal. Pois é, mas não é legal o jeito, né? Então, para não ter a guerra, eles fizeram um acordo de paz e dividiram as terras entre eles. Depois, esses países lutaram cada um por sua independência e aí se tornaram países soberanos, o que quer dizer que eles tinham poder sobre eles. Mas até que eles conseguissem a sua independência, eles não eram países, eles eram colônias, partes de outro país para ser explorado. E assim veio a cultura desses países para os nossos países. Ó, aqui na Inglaterra, por exemplo, tava tendo um movimento dos protestantes e tudo, e aí alguns desses judeus também, muito judeu, foi oferecido para eles terras lá no Novo Mundo, lá nos Estados Unidos, né? Depois iam ser os Estados Unidos, mas era colônia da Inglaterra. E aí foram oferecidas terras para eles começarem uma nova vida, livres, para eles escolherem a religião que eles quisessem, para eles fazerem o que eles quisessem com a terra. Então eles foram para lá. Só que aqui já tinham índios, aqui já tinham índios, aqui já tinham índios, tinha índio em todo lugar. E aí teve guerra com os índios também, para eles poderem conquistar as terras. E aí teve aquele choque de cultura. Então teve a cultura ali do pessoal aqui. O pessoal que veio pra cá foi o pessoal rico, que foi pra lá pra construir uma nova vida. E quem veio pro Brasil foram escravos pra mão de obra forçada. Lá também teve mão de obra, assim, mas no Brasil foi mais. E aí também alguns bandidos, ladrões, quem eles não queriam lá em Portugal, eles mandaram pro Brasil. Então, isso acaba influenciando um pouco, influenciou muito, né? Na cultura, questão de corrupção também no Brasil, do jeitinho brasileiro, né? Aquele jeitinho de tudo dá um jeito. A lei é assim, as coisas são assim, mas a gente dá um jeito.
Pois é, também veio disso. E aí essa cultura influenciou muito na cultura aqui no Brasil, na cultura nos Estados Unidos, quase que ao contrário, quase que aqui que a gente ia falar inglês, quase que a Inglaterra que ia explorar aqui o Brasil, mas quem vieram foram os portugueses. Então, assim, foi um pouco da divisão aqui no continente americano. Na África, por exemplo, na África eles vendiam armas aqui, vendiam. Eles ganhavam muito dinheiro com as guerras das tribos. Aí eles fizeram uma coisa que eu achei, nossa, era muita malvadeza. Eles pegavam aqui, tinham tribos que brigavam, que não era amigo. Aí eles pegaram e dividiram os países, colocando essas tribos que eram brigadas juntas. Pois é. Aí colocavam elas pra brigar. E aí colocavam elas juntas e falavam: vocês são um país, agora se virem. E aí eles ganhavam muito dinheiro com a guerra, porque através de muitas dessas brigas também que tinham aqui na África, é que a tribo que ganhava vendia muitos dos homens, mulheres da tribo que perdia, eles vendiam como escravo aqui para fazer exploração aqui no Novo Mundo, né, que eles chamavam aqui de Novo Mundo. Então também tinha isso. Então eles exploravam aqui, eles que decidiram a divisão, eles aqui da Europa, da Ásia, né? É mais aqui da Europa. Eles que decidiam essa divisão da África e aí eles se aproveitavam dessas brigas para poder lucrar. Então, tanto eles vendiam armas, essas coisas, como as tribos que perdiam, as tribos mais fracas, eles compravam as pessoas para poder trazer como escravos aqui e fazer essa exploração. Então, essas leis entre países, esses acordos entre os países, eles influenciaram muito, 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 muito na cultura dos novos países. Vocês veem aqui a língua que a gente fala, a divisão das terras, também influenciou nas guerras, influenciou em tudo. Então, esses acordos entre os países foi aí um ponto-chave para divisão dos países como eles são hoje. Legal isso, né? É interessante a gente ver por que as coisas são assim hoje. Por exemplo, por que a gente fala português, por que aqui ao redor, aqui todo aqui do Brasil, eles falam espanhol, por que aqui nos Estados Unidos eles falam inglês. É legal, foi por causa disso, dessas explorações, dessas viagens aí de navio, as viagens marítimas, tá bom? E eu quero que vocês façam uma atividade que eu acho que vai ser interessante. Eu quero que hoje vocês sejam os navegadores. Vocês vão criar para mim um país. Vocês vão fazer um desenho dizendo como que vai ser o desenho do país de vocês. Ó, aqui tá o Brasil aqui, ó, tem o desenhozinho aqui dele. Mas vocês vão criar o desenho de vocês. O país de vocês é em formato de coração, é uma bolinha, é um quadrado, é um triângulo. Você vai criar o primeiro formato do país de vocês. Depois de criar o formato, eu quero que vocês digam o nome do país de vocês. Pois é, porque foi uma lei que definiu até onde ia o Brasil, porque era até onde ia o poderio, né, o poder de Portugal, e aí depois onde começava o poder da Espanha. Então você vai dizer qual vai ser o formato desse país, o nome desse país. Eu quero que vocês criem o máximo de coisas para o país de vocês. O formato, o nome, a língua. Que língua vai falar no seu país? A língua do P? Vocês já viram a língua do P? É legal. É assim, antes de cada sílaba, você coloca o P. Pevô, PC, PE, Pelim, Pedô. Aí eu disse que você é lindo. É uma coisa, é legal. Enfim, você vai criar uma língua. Cria também, ó. Você vai criar o formato do seu país. Você vai criar o nome do seu país, a língua do seu país, e eu quero que você diga alguma característica.
Tipo, aqui no Brasil nós somos um país tropical. Nós temos praias, aqui é calor. Eu quero que vocês digam se o país de vocês, se ele é quente, se ele é frio, como é que é o país de vocês. Vocês vão fazer um desenho tipo assim, tá bom? Vai ficar tipo assim aí, ó. Tá vendo aqui, ó, o desenho do Brasil. Aí aqui, ó, um tucano aqui no Brasil, alguns papagaios, um macaquinho. Tem aqui no Brasil, deixa eu ver se vai focar. Aqui no Brasil. Então, vocês vão fazer um desenho mais ou menos assim. Aí vai colocar o nome e aí vocês vão desenhar o que tem no país de vocês e vão dizer qual é a língua que fala aí no país de vocês, tá bom? Vocês vão ser os novos exploradores aí das terras aí no mundo. Um beijo, até a próxima aula. Na próxima aula, a gente vai ver as leis que criam um país, porque existem regras para um país ser país. Ó, alguns lugares, tipo Taiwan. Taiwan não é considerado um país, vocês sabiam disso? Taiwan tá dentro da China, mas eles queriam se separar. Pois é, a gente vai conversar mais sobre isso na próxima aula. Beleza? Um beijo, até a próxima aula. Ah, e me mandem, eu quero ver a foto do desenho de vocês, do país de vocês, tá bom? Com o nome. Tchau!